Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. É a 15ª aula sobre o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Hoje nós vamos falar o meu reino não é deste mundo e a vida futura. O que será que nós vamos aprender? Estão preparados? Vamos lá? Como nós sabemos, Jesus, ele veio aqui para reforçar tudo aquilo que Moisés, que foi a primeira revelação, nos trouxe através dos 10 mandamentos, né? E Jesus foi a segunda revelação que veio nos ensinar a lei do amor. Isso mesmo. Jesus também, ele veio nos mostrar que existe uma vida futura. Sim, porque ele falava que o reino dele não era deste mundo. Isso quer dizer o quê? Que existia outros mundos além do planeta Terra. E Jesus, por ser uma pessoa tão bondosa, o que aconteceu? Os governantes estavam preocupados com Jesus, porque Jesus podia causar muito tumulto na cidade. Ele já estava causando e poderia causar muitas discussões e isso ia atrapalhar, né? Os planos deles. E o que fizeram? Resolveram prender Jesus. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram sobre sua cabeça. E além disso, também fizeram uma cruz muito grande e muito pesada e fizeram com que Jesus carregasse essa cruz por toda a cidade. E Jesus sofreu, mas Jesus, ele acreditava na época que ele veio realmente para ensinar a lei do amor e que ele ia cumprir tudo o que ele tinha que passar, com muito amor e confiança em Deus, nosso Pai, porque Jesus dizia que Deus é que permitiu que ele viesse trazer a lei do amor para as pessoas e ele tinha que exemplificar esse amor. E Jesus, ele foi crucificado, andou pela cidade toda e foi levado até ao governador. E vocês já ouviram dizer quem era o governador naquela época? Pois bem, o governador era Pilatos. Eu acredito que vocês já ouviram, sim, falar sobre o nome de Pilatos. O nome dele todo era Pôncio Pilatos. Ele era o governador da Judéia e ele foi quem ordenou crucificar Jesus. Mas por que, Sônia, que ele ordenou crucificar Jesus? Porque Pilatos, ele era um homem sem misericórdia. Ele não tinha misericórdia de ninguém. E Pilatos, no fundo, ele sabia que Jesus era inocente, mas também ele sabia que se ele mandasse libertar Jesus, ele ia se prejudicar. Sabe por quê? Porque as autoridades do governo, da corte na época, eles queriam que Jesus fosse crucificado. E Pilatos, mesmo sabendo lá no fundo do seu coração que Jesus era um homem bom, ele resolveu crucificar Jesus, mandar crucificar. Por quê? Porque aí ele ia se sair bem, ia ser bom para o governo dele. Olha só, que homem inescrupuloso, que homem maldoso, né? Ele só pensou no bem dele, em ganhar poder e ganhar muito dinheiro. E quando ele estava na frente de Jesus, Pilatos perguntou para Jesus: És o rei dos judeus? Aí Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo.
E Pilato disse: Logo és reis. Por que Pilatos falou assim? Porque Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Então Pilatos sabia que se Jesus tinha um reino, ele era rei. Aí ele falou: então você é rei, sim, senhor. Aí Jesus disse para ele: eu vim neste mundo para testemunhar a verdade. E todo aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E eu vim testemunhar a lei do amor, a lei da paz. E todos aqueles que são pessoas boas vão me ouvir. Mas mesmo assim, não teve misericórdia. Pilatos mandou crucificar Jesus. E Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões ainda. Olha lá, o povo que acreditava em Jesus estava muito triste, porque Jesus estava sofrendo. Jesus foi pregado na cruz como os 2 ladrões. E Jesus não tinha feito nada de mal, muito pelo contrário, né? Ele veio nos mostrar o amor, veio nos mostrar que precisamos ser pessoas boas e vivenciar o amor. Por quê? Porque a vida continua. E a vida, existe a vida futura. Se a vida continua, é porque existe uma vida futura. Isso mesmo. E Jesus, ele acreditava muito nisso. Tanto é que ele acreditava que enquanto ele foi crucificado, ele já nem estava sentindo mais as dores. Mesmo estando lá, Deus mandou os seus anjos aliviar as dores de Jesus. Isso mesmo. Mas Jesus foi um exemplo para as pessoas, um exemplo de amor, porque Jesus lá na cruz ainda falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ainda pediu para Deus perdoar as pessoas que o crucificaram. Viu como Jesus é bom? Viu como Jesus é amoroso? E tanto é que Deus, que é nosso Pai também, mandou que as dores de Jesus fossem aliviadas. E nós também, quando oramos e pedimos para Deus, Ele alivia as nossas dores e acalma o nosso coração, né? E Jesus, depois que ele morreu, o corpo dele ficou lá, mas o espírito dele continua vivo até hoje. Ele continua no mundo espiritual. Jesus veio nos mostrar que existe a vida futura, que não precisamos temer a morte, que tudo na nossa vida acontece conforme a vontade de Deus e que quando a gente desencarna, o nosso corpo ele é enterrado, ele vai para a terra, mas o nosso espírito ele continua e ele vai para o mundo espiritual. Se somos pessoas boas, vamos para lugares bons, né? Se somos pessoas ruins, vamos para lugar um pouquinho ruim. Mas por isso que Jesus nos alerta, vamos ser pessoas boas, vamos fazer o bem, o amor, vamos amar as pessoas, respeitar, cuidar do nosso mundo, do nosso planeta. Isso mesmo, porque a vida continua. E continua, a gente fica com o nosso corpinho mais leve, não fica com o corpo pesado como aqui no planeta Terra, né? E ele veio nos mostrar que quando a gente desencarna e a gente também é uma pessoa que pratica o bem, a gente é levado para hospitais, lá na espiritualidade, aonde a gente é tratado, é recuperado, aonde esses espíritos amigos nos explicam que a gente desencarnou, que a gente está
no mundo espiritual, em um hospital. Puxa, que legal, que bacana, quanta explicação legal. E depois que a gente se recupera, a gente começa a perceber que lá também tem escolas, tem cidades onde a gente aprende. Puxa vida, que bacana, como é bom a gente ser bom. Vale a pena a gente ser pessoas boas. Isso mesmo, sempre vale a pena a gente ser do bem, do amor, porque a gente vai para um lugar legal, né? E Jesus deixou bem claro: o meu reino não é deste mundo, porque o mundo material é um mundo que a gente nasce, vive e morre. E o mundo de Deus, aonde Deus reina, ele é eterno, que é o mundo espiritual. Isso mesmo. E Jesus, ele reina no mundo espiritual. Que bacana! Adorei essa aula. Hoje eu aprendi muito. E vocês aprenderam? Eu espero que sim. E se vocês não conseguiram entender, vejam esses vídeos várias vezes. Assistam e vão ouvindo que vocês vão compreender mais ainda. E até a próxima aula, porque vai ser melhor ainda. Nós vamos continuar falando da vida futura. Eu vou mostrar para vocês como que é lá no mundo espiritual. Uau, que legal! Um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe a você, a mim e a todo mundo. Fiquem na paz de Deus.